Lucas 24, versículos 13 até 35. A manifestação de Jesus a dois discípulos frustrados. Creio que Deus está dirigindo essa reunião, trazendo alegria para os decepcionados, e penso que vai continuar manifestando a sua presença nas nossas vidas. Nós vamos ler o texto, eu vou ler um versículo e a gente conversa. E assim vamos, tá bem? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Mesmo dia, qual esse dia? O domingo da ressurreição, que marca a era de uma nova criação, a época da graça, e o início do fim dos tempos, que vai culminar com a segunda vinda de Cristo. E o Lucas registrou no início desse capítulo que algumas mulheres já tinham ido ao sepulcro e Jesus não estava mais lá. Foram recebidas por 2 varões com vestes resplandecentes. Por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele foi ressuscitado. Lembrem do que ele falou lá na Galileia. Ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Depois Pedro, ao receber a notícia das mulheres, foi ao sepulcro e só encontrou os lençóis de linho. Lucas não registra a presença de João ali. 2 discípulos, 2 seguidores que acompanharam o ministério de Jesus, e com a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, se frustraram, se entristeceram. Até os 11 apóstolos ficaram cheios de dúvida e medo de acabarem mortos também. Para onde eles foram? Fugiram. Fugiram quando Jesus foi preso no Getsêmani, ausentes no Calvário, menos João, que esteve lá. Não compareceram diante de Pilatos para reivindicar o corpo de Jesus. Faltaram ao sepultamento. E agora não acreditavam na mensagem da ressurreição. Emaús. Os 2 discípulos citados no texto estavam voltando para essa aldeia, uma pequena vila, hoje desconhecida. O nome significa lugar das águas termais, águas que curam. Guarda esse significado. Águas que curam. 60 estádios de Jerusalém. Cada estádio grego correspondia a 180 metros. Para os romanos, 185 metros. Então, a distância, mais ou menos, 11 quilômetros. Versículo 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. A última semana de Jesus foi movimentada. Ele chegou montado num jumentinho em Jerusalém, aclamado como rei, mas foi acusado, preso e condenado à morte mais indigna da época. Esses 2 discípulos, por certo, acompanharam boa parte desses acontecimentos, dos milagres que Jesus fez, e estavam meio sem entender, buscando uma explicação mais racional. Talvez tivessem largado muitas coisas para seguirem a Jesus, e estavam pensando, imagino eu, não só em Cristo, mas também na situação deles. O que eles iriam fazer a partir de agora? O que dizer para a família? Etc. e etc. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
e ia com eles. Conversavam e discutiam. Trocavam ideias intensamente, argumentos dos dois lados. Pode ser que não concordassem sobre tudo, pontos de vistas diferentes. Afinal, havia uma grande expectativa sobre o Nazareno. Mas, quando o viram crucificado, sobraram perguntas. Seria ele mesmo o Filho de Deus que viria ao mundo? E Jesus se colocou entre eles. Surgiu, brotou. Entre os jovens nós temos um que tem um apelido de broto. Que ele brota, ele aparece nas reuniões, nos aniversários, mesmo sem ser convidado. Jesus, já ressurreto com um novo corpo, aproximou-se e se juntou àquela dupla. Agora era um trio. Um trio de 3, Éder. E Jesus ia com eles, ouvindo aquele bate-papo, lamentos, murmurações, um clima fúnebre, corações pesados. E Lucas registra que os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Uma confusão mental, emocional tão grande, um abalo interior, que nem notaram direito quem se juntou a eles. Eles só conseguiam enxergar a dor própria, curtir aquele sentimento, mais nada. Não tinham forças nem para levantar os olhos. Cabeça baixa, percorrendo aquele caminho. O texto fala como que impedidos. Não era um problema físico, eles estavam enxergando. Mais ou menos quando alguém fica cego de raiva. Não enxerga mais nada. A cegueira aqui, no caso, era de tristeza, de decepção, estavam desorientados. Assim estavam esses 2 homens. Talvez você tenha chegado aqui nessa reunião assim, talvez você que esteja assistindo na sua casa, esteja passando por uma situação como essa. E eu quero destacar a partir do próximo versículo, como a manifestação de Jesus devolveu esperança àqueles discípulos. A maneira, presta atenção no texto, como ele interagiu com palavras. No caso, 3 perguntas Jesus fez. E com atos, a atenção especial que esses 2 receberam. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Primeira pergunta: o que preocupa vocês? E que estão debatendo enquanto andam? Vejam, por que estão inquietos, ansiosos, perturbados, com medo? Jesus percebeu o desânimo deles e tocou na ferida. Foi direto ao ponto. E a reação não foi boa. Ambos inicialmente pararam de caminhar, empacaram. 2 homens amuados, murchos, para baixo, desconfiados face ao estranho. Sabe quando a gente dá aquela respirada assim? E joga os ombros para baixo? Escancararam toda a decepção.
toda frustração. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? É que eu fico emocionado de ler esse texto aí junta, né? Com esse calor, com vocês me olhando assim tão atentamente. Como que era o nome do sujeito? Cleopas. É um nome próprio, mas também é a forma abreviada de Cleópatro. E é uma tentativa, o Cleopas, de tornar grego o nome judeu Clopas. O Clopas aparece na Bíblia. João cita lá no capítulo 19. Ele era o marido de Maria, mulher que estava acompanhando os acontecimentos com Jesus. Então, tudo indicava que esse Cleopas morava em Emaús com a família e para lá ia com seu companheiro e agora com Jesus. Alguns estudiosos defendem que o próprio Lucas, que é o autor desse evangelho que estamos vendo, autor também do livro de Atos, era o parceiro de Cleopas. Tal a riqueza de detalhes registrados. Bem, percebe-se que o Cleopas, irritado com o intruso na caminhada e com a intromissão também na conversa, devolve a pergunta com certa ironia. Meu, que mundo você vive? Por onde você estava andando? Com certeza você não podia estar em Jerusalém. Foi quase um assim, vai procurar sua turma, cara. Você não percebe que você está por fora dos acontecimentos? Ele lhes perguntou, Jesus, quais? Quais acontecimentos? Quais ocorrências? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Segunda pergunta. A primeira era, por que vocês estão preocupados? O que vocês estão falando aí no meio do caminho? Segunda, quais? Quais ocorrências? O que houve para vocês estarem assim? Jesus novamente os provocou, no sentido positivo, de os ajudar a colocar para fora tudo o que estava guardado. E os dois homens desembucharam, falaram quase sem parar. Algumas coisas que eles tinham percebido, outras dúvidas que eles ainda apresentaram, e até justificativas próprias diante da evidência da ressurreição. Primeiro reconhecimento, os dois tinham certeza que Cristo era um profeta. Ele era um profeta pelas palavras poderosas, pelos milagres que eles presenciaram. Outra constatação, os discípulos colocaram a responsabilidade da morte de Jesus sobre o próprio povo judeu, as autoridades de Israel, e não sobre os romanos. Os judeus entregaram o profeta para ser condenado. O julgamento era o meio para isso. Mas a intenção principal era vê-lo fora de ação. E em seguida ocorreu a crucificação. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam.
E aí vem a revelação. Aquilo que estava escondido no fundo do coração daqueles homens. Existiam outros interesses. Eles desejavam tanto algo, que depois de um longo tempo aconteceu de uma forma completamente diferente daquela que foi sonhada ou imaginada. Esses dois frustrados nutriram grande esperança quanto à vida e o ministério de Jesus, mas no dia da crucificação, tudo desmoronou. Por quê? Porque eles pensavam que Jesus Cristo livraria o povo judeu do Império Romano, do jugo do Império Romano, que seria um grande libertador nacional. Seguiram-no, confiaram, sinceramente esperavam que a vida dele, Jesus, não terminasse daquela forma, recebendo a pior e mais terrível pena de morte da época, a crucificação. Já era domingo, Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira às 9h, às 15h estava morto, foi sepultado antes das 6, domingo de Páscoa. O túmulo estava vazio, mas cadê Jesus? O próprio Cristo ressuscitado estava ali ao lado deles, mas eles não se deram conta. E não é assim? É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, 22, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Tudo isso que nós lemos é um resumo para confirmar que eles não acreditaram na ressurreição de Jesus, porque faltava um corpo, faltava a presença física do Senhor. Ninguém o tinha visto, e muito menos eles. Os dois não sabiam ainda que Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena. E eles chegam a dizer: é verdade que algumas mulheres nos surpreenderam. Ficaram surpresos? Por que ficaram surpresos? Porque elas tiveram a iniciativa de ir ao túmulo, que eles não tiveram. Porque elas contaram que viram anjos atestando que Jesus tinha ressuscitado. E a palavra das mulheres foi tão desacreditada, que foi preciso alguns homens irem ao sepulcro para ver que Jesus não estava mesmo lá. Então, lhes disse Jesus, versículo 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Com base no que já estava escrito, no que tinha sido falado pelos profetas e por ele próprio, Jesus percebeu que intelectualmente e emocionalmente a crença deles estava distorcida, era curta demais. Tem uma versão que diz o seguinte: ó homem sem inteligência. É isso aí que você está pensando mesmo. E lentos no coração para crer, lento para crer em tudo quanto os profetas anunciaram. E aí vem o terceiro questionamento. O primeiro, por que vocês estão assim? O que vocês conversam? Qual a preocupação? Segundo, quais ocorrências? Terceiro, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É a terceira pergunta que Jesus faz para eles.
Vocês não sabiam que o Cristo precisava sofrer e assim receber de Deus toda a glória? Era necessário, era imperioso que passasse o que passou, como consequência do propósito divino e do cumprimento da palavra, que estão acima de toda a justiça e compreensão do homem. A esperança apresentada por Jesus focou o propósito eterno de Deus, sem se deixar abater pela dor da paixão. E olha que coisa maravilhosa. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Foi assim. A aula particular do Messias sobre si mesmo, a partir do Antigo Testamento, para uma audiência de 2 pessoas. Ouviram da boca do próprio Cristo a mensagem da salvação. Salmos 22, Isaías 53, Oséias 6, e assim ele foi citando. Imagine vocês, Jesus falando toda a Escritura, Moisés, todos os profetas, mostrando os textos que falavam dele, fazendo a conexão sobre fatos passados, fatos presentes, trazendo sentido à existência daqueles discípulos, devolvendo a esperança que tinham perdido. Se eles não soubessem direitinho o caminho, tinham errado a estrada. Quando se aproximava da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. O dia já declina, e entrou para ficar com eles. E a narrativa de Lucas foi minuciosa. Perto de Emaús, Jesus simulou que caminharia para mais longe, já tinha trazido as explicações que eles precisavam, mas foi criado ali um vínculo espiritual entre eles, a ponto de Jesus ser convidado com insistência para entrar, jantar, dormir na casa de um deles, continuar a conversa que estava boa, esclarecedora. Caminhar à noite poderia ser perigoso naquelas estradas, e Jesus aceitou. Penso que Cristo não invadiria se não tivesse sido convidado para entrar naquela casa. E ele entrou. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A mesa era e é o lugar de comunhão, de plena comunhão. Nós tivemos alguns anos atrás aqui a Dev Titus, e ela escreveu um livro, A Experiência da Mesa. Que lugar bom para a família estar reunida, para acertar os problemas, para desfrutar de uma boa refeição. Jesus já tinha comido muitas vezes com os discípulos, refeições normais do dia a dia, e ceado com eles. No cenáculo, a última ceia, ensinando sobre os elementos, o corpo e o sangue aliançado de Cristo, o pão e o vinho. E a cultura daquela época ensinava que o hospedeiro era quem deveria partir o pão. É até hoje assim nas nossas casas, né? Mas Jesus, ao que parece, se adiantou e deu graças pelo alimento. E no momento do partir do pão, os olhos de ambos foram abertos, para perceberem que aquele peregrino
era o próprio Jesus que havia sido morto e que tinha ressuscitado. Os olhos impedidos de antes receberam o milagre da visão espiritual. E presta atenção. Cutuca quem está do seu lado, presta atenção. Além de recuperarem na memória um ato característico do Messias de partir o pão, como líder que Jesus era, foram também libertos. Foram curados de toda a distorção que tinham na forma de enxergar as coisas. Todas as dúvidas se foram naquele momento. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Cleopas e o outro discípulo ficaram no vácuo. Jesus, olhares para todos os lados, para onde foi ele? Cadê? Cadê o homem que andou com a gente, que explicou a palavra, que partiu o pão? Já não estava mais ali. As almas e os corações tolos e lentos se encheram de amor para continuar seguindo o Mestre. Esse queimar que fala a palavra foi a confirmação da ação do Espírito Santo neles, mesmo antes de terem sido batizados com esse fogo do alto. Foram convencidos de que Jesus tinha ressuscitado e de que eles pecaram ao não crerem diante dos primeiros indícios. Por isso eles correram de volta, 11 quilômetros. Está vendo, Xã? Todo corredor precisa ter uma motivação. 11 quilômetros. Voltando para Jerusalém, para contar tudo o que tinha acontecido aos 11. Acho que nem sentiram cansaço, foi como se estivesse andando na lua. Passos assim, suaves, longos. Quando eu comecei a namorar, eu jogava futebol, e aí naquele dia que eu comecei a namorar, teve uma corrida no clube, estava programado. Mas que corrida boa, rapaz. Eu flutuava, os meus pés iam sozinhos, assim, não tive cansaço, não tive nada, né? Então, ao chegarem lá, ficaram sabendo que Jesus tinha se manifestado a Pedro. E aí eles receberam aquele combustível que faltava para relatar aquela incrível experiência. Versículo 35. Os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconheceram Jesus no partir do pão. Contaram assim meio atropelado. Sabe quando uma coisa tão boa acontece, a gente nem consegue explicar direito, e aqueles homens empolgados, e será que alguém ouviu aquele testemunho e creu? O que você acha? Porque esse acontecimento está registrado também em Marcos, no capítulo 16, dos 2 discípulos. Bem resumidinho. Não. Lê só o que está escrito. Ó. Indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2... É que estava certo, Mar. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Não deram crédito a essa incrível experiência que esses homens tiveram. Foi preciso Jesus aparecer no meio deles. Paz seja com vocês.
deixando todos com um misto de medo, alegria, espanto. O que é um espírito? E o Cristo ressurreto fez aqueles discípulos que não tinham crido, não os dois, aqueles que estavam na casa, as mesmas perguntas anteriores. Olha que interessante. Pode ir, irmã. Por que estáis perturbados? Qual foi a primeira pergunta de Jesus para os dois no caminho de Emaús? Por que vocês estão perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Foi outra pergunta. De outra maneira, de outra forma. E aí Jesus mostrou o seu corpo cheio de marcas a eles. Comeu peixe assado, comeu favo de mel, e não havia mais dúvida para ninguém, Jesus havia ressuscitado. E assim como ele tinha explicado a palavra no caminho de Emaús, ele fez o mesmo com aqueles. Olha esse versículo, 44. Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É o Antigo Testamento. Para os judeus, essa tríade: lei de Moisés, profetas e salmos. E Jesus deve ter passado ali um tempo, reforçando aquilo que tinha falado para os discípulos, para os dois, para aqueles outros reunidos naquele lugar. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles entenderam que a partir daquele momento eles eram testemunhas desses acontecimentos maravilhosos que podiam ser contados a todas as nações, para que houvesse arrependimento e para que houvesse salvação das pessoas. Passaram a ter compreensão dos fatos espirituais. As peças desconectadas antes se juntaram. Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos e deixou o seu Espírito para ajudá-los e para nos ajudar também. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus levou aquela turma toda para Betânia, diz o texto, onde os abençoou e foi se retirando deles, subindo aos céus. E o capítulo termina com os seguintes versículos. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. A separação aqui não trouxe tristeza, como ocorrera antes, mas grande júbilo, grande alegria. Nós cantamos aqui hoje sobre alegria. Alegria é viver feliz sem importar qual a situação. Grande alegria. Os antes frustrados, preocupados, permaneceram juntos. Vida em comunidade naquela igreja primitiva que estava se formando, louvando e adorando o Senhor. Amém? É isso que fala esse texto. Nós lemos comentando. Talvez tenha trazido um pouco mais de vida à sua memória, que já por várias vezes leu esses versículos. E para concluir, eu vou relembrar algumas lições desse texto, que você já deve ter percebido. A caminhada com Cristo não nos isenta de frustrações, até por culpa nossa, por não entendermos direito aquilo que Ele tem de propósito para nós.
pois eventos que parecem ser devastadores são fundamentais para a ação e o propósito de Deus. Jesus ressuscitado está junto dos seus discípulos, atento às suas preocupações. Está na palavra que sempre se cumpre, está na comunhão do partir do pão, quando nós temos a oportunidade de deixar o Pai, o Filho e o Espírito Santo abrirem os nossos olhos espirituais para crer, para a fé no divino, no sobrenatural mover dessa Trindade Santa em quem nós cremos. É preciso prestar mais atenção à palavra, nas promessas, para resistir com ousadia à incredulidade. Resista à incredulidade. Creia. Creia no que Jesus já deixou para os seus discípulos, que somos nós. Se cumpriu com eles, vai se cumprir conosco. Porque Ele não mente. A interação com Jesus, através de respostas a perguntas simples, e às vezes muito profundas e duras, é uma das formas que Ele nos leva a refletir, a colocar para fora o que está guardado no nosso interior, a reconhecer erros e receber a restauração. Jesus fez isso como um bom psicólogo. Fez aquelas pessoas colocarem para fora tudo o que as preocupava. Elas mesmas chegaram lá, com a ajuda de Jesus. Perceberam o quanto estavam fora da fé. Todo cristão que vê pela fé o Senhor ressurreto, pelo discernimento do Espírito, não pode nem deve se calar, mas anunciar que o Senhor vive. Se você está sendo restaurado hoje dessa frustração, dessa decepção, tem outros por aí, perto de você, da mesma forma ou piores. Eles precisam de uma palavra sua. Você tem o que falar pelo Espírito Santo. Essas pessoas aguardam que nós os contactemos como Jesus contactou aqueles homens. O discípulo verdadeiro valoriza a importância de estar junto dos irmãos quando enfrenta problemas. Não adianta se isolar e tentar fugir. Todos fugiram. E a nossa tendência é fugir, para que ninguém saiba direito da nossa vida, para que a gente fique bem diante das pessoas, para que sejamos vistos de uma maneira positiva. Por isso muitos não vão em grupos, porque tem medo de se expor, de contar os seus problemas, de contar os seus fracassos. É no corpo que nós somos restaurados. É aqui que Deus vai agir, através do irmão, da palavra, de um abraço, de um comer junto. Se você que está aí em casa me assistindo, anda fugindo dessa comunhão maravilhosa, é hora de voltar para essa comunhão. Você precisa ser restaurado, você precisa ser curado. E por último, a Ele sempre todo nosso louvor e toda nossa adoração. É assim que nós devemos andar, como filhos que nós somos, como família de Deus. Amém? Amém. TV
cmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.